Lutero ele via o problema da Igreja Católica basicamente como um problema teológico, né? Ele não via muito o problema moral, porque o Lutero achava que a Igreja Católica havia se afastado dos primórdios, né, do cristianismo. Essas corruptelas todas que eu mencionei aqui, né, na primeira parte, estão aí no bojo da sua crítica, né? E nas suas teses, nas suas famosas 95 teses, elas estão, de certa forma, pelo menos as principais dessas corruptelas estão ali manifestadas, né? A crítica à indulgência, à intermediação dos padres e do Papa, principalmente, né? A crítica direta a todo o poderio papal da época. Então, mas o Lutero ele vê isso como um problema teológico, basicamente, teológico. Então a mudança para ele tinha que ser teológica. Já o Erasmo ele achava que a mudança tinha que ser moral. O problema não era tanto teológico. E o Erasmo, ele, de certa forma, ele adivinha o que está por vir quando ele diz que os que quisessem reformar o cristianismo não podiam se apegar muito em certezas, em definições teológicas, porque essas podiam separar os homens. Exatamente o que aconteceu durante o século XVI, né? Em que os vários grupos reformistas acabaram também se separando uns dos outros e até lutando entre si, né? Mas o Lutero não. O Lutero via que o problema era, para ele, o problema do catolicismo era um problema de cunho teológico. Então, o que você tinha que fazer era mudar a teologia, né? E ele propõe mudanças não tão complexas assim. Num certo sentido, Calvino é um pensador muito mais elaborado do que Lutero, né? E ele propõe um regresso ao cristianismo baseado em algumas coisas básicas, né? Por exemplo, a devoção pessoal do fiel. Lutero era um homem de oração, né? Ele passava até 3, 4 horas rezando, né? Isolado. Ele acreditava muito que o cristianismo tinha perdido isso, que havia se estabelecido uma espécie de religião mecânica, né? Ele não usa esse termo, mas uma religião mecânica, em que você faz as coisas mecanicamente sem um grande apego à fé, sem um grande reforço da parte da oração, da sua relação direta com Deus ou com Jesus, e que isso, essa preocupação com a salvação e com a obediência aos todos os rituais católicos, havia criado uns cristãos meramente mecânicos, né, que faziam aquilo por repetição para garantir a sua salvação, e que essa coisa bela da devoção havia se perdido, né? Então ele propõe um retorno a essa devoção, né? Ele vai defender a ideia de que é essa devoção, né, é a graça, é a fé que salva. Não é ninguém. Ele até é rude quando ele trata disso. O pastor não tem poder nenhum, o Papa não tem poder nenhum de livrar você de qualquer dos seus pecados, mesmo o menor deles, né? Ele não tem esse poder de intermediação. Se alguém tiver esse poder, você diretamente com Deus ou com Jesus, e não um intermediário, né? Então o ataque dele vai basicamente nisso, nessa intermediação, na idolatria em relação também a imagens, né? E que é uma herança que, de certa forma, o catolicismo vai ter dos povos pagãos com os quais ele teve que se relacionar, né? Como eu falei aqui, isso é um problema muito difícil dos que os católicos encararam pela frente, que os cristãos encararam, foi essa relação com esses povos pagãos. Ele teve que, muitas vezes, para que o cristianismo sobrevivesse, se relacionar com esses povos pagãos, se fundir com muitos deles. Se você fosse extremamente puritano ao defender uma pureza cristã, talvez você fosse eliminado, né, por dificuldades de ser. De certa forma, a gente tem que dar um desconto para os cristãos católicos por eles terem chegado nesse nível do século XV de corruptela em relação ao cristianismo primitivo, porque tem aí 1000 e poucos anos de convivência com povos absolutamente estranhos à cultura e à religião cristã, né?
E para que o cristianismo sobrevivesse, ele vai ter que negociar o tempo todo, né? Certa feita, não sei se os que estão aqui, que são alunos, que foram meus alunos da Veiga, se lembram, a gente organizou um evento chamado Jesus e o Cristianismo Primitivo, não sei se vocês se lembram desse evento, né? E foi até no Teatro Municipal, e a professora Regina Bustamante, da UFRJ, ela chocou a todos quando ela mostrou a primeira imagem de Jesus que tinha sido feita, a primeira imagem que se conhecia naquela época, foi, se eu não me engano, em 2006, né? A mais antiga imagem de Jesus que se tinha, e quando ela ligou o projetor, houve aquele na plateia, era uma imagem de um homem crucificado, mas com a cabeça de um, não sei se vocês se lembram disso, de um servo, de um asno, né? Porque aí foi assim um estranhamento, falando, esse grafite aí é a primeira imagem que se tem de Jesus, a mais antiga que se tem de Jesus. Essa imagem ela tinha vindo de Cartago, na África do Norte, onde havia uma religião zoomórfica, em que os deuses de Cartago, eles tinham cabeça ou membros de animais. Então, para o cristianismo chegar ali, ser aceito, ser introduzido, sobreviver ali, ele teve que se fundir com a religião local. Então, de certa forma, o cristianismo chega ali e ele se mistura com aquela religião pagã zoomórfica, em que os deuses têm formas de animais, e é dali que se conhece. Pode ser que tenham descoberto de lá para cá, eu não tenho conhecimento, alguma outra imagem de Jesus, mas essa aí é a primeira imagem, se eu não me engano, é de 250 depois de Cristo. A primeira imagem que se tem de Jesus produzida de uma área de Cartago, de um povo absolutamente estranho ao cristianismo ou ao judaísmo da Palestina, de Israel, né? Mas que para os cristãos chegarem ali e serem aceitos e para eles sobreviverem ali, eles tiveram que se fundir lá com a religião que era praticada ali. Talvez se chegassem ali com arrogância ou criticando aquela religião que era professada ali, talvez eles tivessem sido mortos, talvez eles tivessem, né, sido expulsos. Você não vai chegar numa terra estranha como um missionário pregador e vai sair ofendendo as crenças locais. Se você fizer isso, como você vai ser aceito? Como você vai conseguir converter alguém, né? Tá o exemplo aí histórico aí dos jesuítas aqui no Brasil, né? Que vieram para cá, de certa forma começaram a se colocar contra a escravidão indígena, contra os maus tratos indígenas, porque eles sabiam que era, como eu vou converter esses povos se eles são maltratados, né? Se eles são escravizados. Então, de certa forma, você, para ser aceito como um elemento estrangeiro numa outra terra, ou com uma cultura nova, uma religião nova, você tem que se adaptar. Então, muito do que aconteceu com a religião católica, no meu ver, até o século XVI, ela foi oriunda desses contatos com esses povos, né, e com essas misturas, né? E quando chegou no século XVI, século XV e XVI, quando estoura o movimento de reforma, aquilo já parecia absolutamente intolerável para muitos, né? Então, a data que nós estamos comemorando hoje, 1517 a 2017, ela é a data na qual Lutero prega, né, as suas 95 teses na porta de uma igreja. Então essa é a data emblemática e comemorativa do começo da reforma. Poderíamos usar datas talvez anteriores ou até posteriores, dependendo se nós fôssemos privilegiar um outro fator. Mas eu acho que é bem comemorado, né, é bem emblemático essa elaboração dessas 95 teses. Ali, de certa forma, resume um pouco dos sentimentos que haviam entre a maioria dos reformistas, né? Havia um núcleo de interseção comum muito significativo nas 95 teses do que Calvino, Zwinglio,
que alguns anabatistas, que até próprio Erasmo e outros reformadores do próprio catolicismo achavam que a igreja tinha que mudar, né? Até mesmo alguns sacerdotes mais poderosos dentro da igreja achavam que o catolicismo estava errado, que tinha que realmente mudar, e sempre giravam em torno dos mesmos, mais ou menos dos mesmos pontos apontados por Lutero. Então, o Lutero ele é um elemento também da sua época, né? A gente deve evitar fazer julgamentos. Sempre na história isso é difícil, você fazer julgamentos do passado, né? Porque o que é normal hoje não é normal em outras épocas. Tem um livro maravilhoso de um historiador chamado David Lowenthal, que ele fala que o nome do livro é O Passado é um País Estranho, né? E que ele vai colocando isso como coisas que a gente julga corretas hoje não eram corretas em outra época, né? Eu gosto de citar esse exemplo. A minha irmã, quando fez 18 anos, ela foi fazer uma excursão ao Pantanal Mato Grossense. E as pessoas que estavam no barco com ela, o barco foi navegando pelo Pantanal, e as pessoas que estavam com ela na embarcação, elas levavam pedras para atirar nos jacarés. O barco passava perto da margem para os turistas jogarem pedras nos jacarés, né? Tem um outro, eu que ando nos últimos anos me metendo a estudar aqui a história de Cabo Frio, eu descobri uma manchete de um jornal de 1952 que dizia que uma baleia passou aqui perto do forte e centenas de cabo-frienses foram para lá para dar tiro no monstro do mar. Assim que se refere à manchete. E que o monstro ficou durante 24 horas urrando de dor na praia do forte, todo alvejado de balas, né? E você lê a manchete, você lê a notícia, a baleia é tratada como um monstro do mar, né? Isso em 1950. Em 1980, a minha irmã testemunha, estava lá, e nem na época não me lembro dela ter feito grandes críticas a esse comportamento, de turistas apedrejando os jacarés por simples diversão. Se você for fazer isso hoje, se você for numa excursão no Pantanal hoje, você tacar talvez uma bolinha de papel num jacaré, está arriscado os turistas pegarem você e jogar você dentro do Pantanal, né? Isso em tão pouco tempo houve uma mudança, né? Então, daquilo que era normal de ser feito há 30, 40, 50 anos atrás, hoje nos é absolutamente estranho, selvagem e bárbaro, né? Então, da mesma maneira, você imagina você olhando para uma outra cultura num tempo mais distante ainda. Então, o caso do Lutero ter se agarrado com os príncipes e ter reprimido os camponeses. Esses camponeses não eram santos, não é só porque é pobre que é santo, não, né? Os camponeses eram extremamente violentos, esses camponeses que participaram dessas revoltas. E orientados por um milenarista extremamente violento também, que achava que os camponeses eram instrumento da sua revolução apocalíptica, que era o Munzer, né? Tinha sido padre, inclusive com boa instrução, né? Mas ele achava que o camponês que era o elemento da revolução cristã, do purismo cristão, em que os camponeses deveriam massacrar os príncipes e assumir o controle da sociedade, né? E ele pregava abertamente essa violência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado assim para não também, durante esses conflitos, né? Porque a pessoa mais humilde, mais pobre, que ela pode matar o outro, ou esfolar o outro, né? Eu vejo assim, eles defendendo a Revolução Russa. A Revolução Russa fez cada barbaridade. Quem conhece um pouco da Revolução Russa? Meu Deus do céu, né? Pelo que fizeram com a família do czar, não sei se vocês sabem, que fizeram com a família do czar, estupraram durante horas, depois quartejaram a família, inclusive crianças, né? Então, não, mas eram camponeses revoltados com a exploração. Sim, mas então justifica todo aquele banho de sangue, né, que foi. Então, a gente também tem que ter um certo cuidado, né, com esses romantismos, né?
Eu já tive muito esse romantismo também. Eu tinha muito em relação aqui com os espanhóis maus invadiram aqui a América e fizeram barbaridades com os incas, com os astecas, coitadinho dos astecas. Os astecas faziam barbaridade com seus povos vizinhos. Os astecas jogavam bola com a cabeça dos seus inimigos. Você tem uma ideia do grau de barbárie. Então, foram invadidos, derrotados, assimilados, escravizados, explorados, tudo bem, mas eles faziam a mesma coisa com antes dos espanhóis chegarem, eles faziam a mesma coisa que os povos vizinhos, mesma coisa. Talvez até um grau de barbárie maior, né? Mas a gente tem, então, faz esses julgamentos às vezes, né? Porque talvez a gente idealize também essas pessoas, né? Não, eu fiquei decepcionado. Quando eu fiz um convite aberto para as pessoas virem aqui hoje, né, eu avisei no Face, no meu blog, teve uma menina lá que escreveu assim: olha, eu admirava muito Lutero, mas aí eu li um livro sobre ele e aí eu descobri que ele apoiava os massacres dos camponeses, eu estou muito decepcionada e confusa, né? Então, mas esse tipo de julgamento que a gente não deve ter, né? A gente deve entender a época, todos os contornos que fizeram com que ele se colocasse contra esses camponeses. Tinha muito de autopreservação também. Você ser perseguido pela Igreja Católica no século XVI não era mole, não, cara. Se te pegasse, você ia ser queimado vivo. Mas já imaginou ser queimado vivo? Às vezes eu fico pensando assim, será que existe um grau de morte mais bárbara do que essa? Porque às vezes você, né, um fósforo bate em você, uma ponta de cigarro dá uma dor, mas você ser queimado vivo, né, como essas pessoas eram, né, ou com que elas estavam expostas a serem, né? Mas por outro lado também a gente não deve idealizar a reforma também, né? Já que, não sei se vocês sabem, depois que a reforma foi vitoriosa em vários lugares, muitas das barbaridades passaram a ser feitas pelos reformistas, né? Na Escócia, por exemplo, de 1633 a 1643 foram 600 bruxas queimadas, bruxas entre aspas. Por quem? Por calvinistas, né? Então, a partir que luteranos e calvinistas tomaram o poder também, de certa forma eles continuaram, porque isso era da época. E isso foi para ser mudado, isso demorou vários anos, né? Tem um livro muito legal chamado A História da Violência, que eu aconselho vocês a lerem, que o historiador ele estuda a história da violência na Europa e o grande esforço que foi feito para pacificar o homem europeu, né? Esforço intelectual, moral, religioso, de vários setores da sociedade, porque até mais ou menos o século XVIII, ele começa a haver a mudança, século XVIII, XIX, esse europeu mais civilizado que a gente conhece, né? Ele atribui que começou a ser mais civilizado assim lá para o século XIX. Mas daí foram pelo menos 300, 400 anos de processo civilizatório, que eles chamam de processo civilizatório, para se acalmar os espíritos, para se domesticar as pulsões de violência, na qual todos esses caras estavam envolvidos, católicos, protestantes e luteranos. Por isso que choca quando você vai ler, porque a imagem que você tem, né, que você ouve uma reforma do cristianismo para o bem, e que imediatamente todos passaram a viver de uma forma mais civilizada e santa. Não, barbaridades continuaram acontecendo também, porque era comum à época, né? Então, também devemos julgar esses caras. Acho que não. Devemos compreender a época em que eles estão inseridos, né? Bom, como eu disse, né, não haveria reforma, com certeza, se não houvesse a invenção da imprensa. Tá? A invenção da imprensa ela foi fundamental para conquistar as classes leitoras e intelectuais para os princípios da reforma, para que as obras de Lutero, Calvino, Erasmo e outros pudessem ser publicadas, circulassem, pudessem chegar nas mãos das pessoas, convencer mentes e corações. Muitas vezes
essas obras elas circulavam com nomes falsos, porque era muito perigoso você fazer circular ou prensar determinadas obras. Então, obras de Lutero e Calvino muitas vezes e Erasmo também, foram identificadas com nomes falsos, com títulos falsos, distribuídas de forma moderada e silenciosa, e para evitar as perseguições, né? Calvino tem outra grande participação na mudança que houve nesse período, né? Calvino era um profundo intelectual, um homem muito respeitado, estudante da Universidade de Paris, né? Colega de Erasmo, também foi colega de Erasmo, estudou junto com Erasmo, embora um pouco mais distante, mais novo do que Erasmo, né? E ele vai também fundar a sua mudança no cristianismo em cima da teologia, né? Ele vai, assim como Lutero, ele vai achar que o que tem que ser reformado é a teologia do cristianismo, né? Porque se você reformar a teologia, automaticamente você atingirá as mudanças morais. Calvino é muito conhecido por ter levado a exponencial, a potência máxima, né? Uma ideia que, na verdade, é de Agostinho. Muita gente não sabe disso, mas Agostinho foi o primeiro a dizer que Deus já sabia quem seria salvo, já sabe quem seria salvo. Esse é um outro problema teológico difícil de se resolver aí. Não sei o que o pastor Neemias e os seus colegas pastores pensam disso, né? Mas a ideia é o seguinte: se Deus é onisciente, se Deus é passado, presente e futuro, se Deus já sabe o que vai acontecer, logo ele já sabe quem será salvo, né? Então, a ideia parte do pressuposto de que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não será salvo. Então, nada que você fizer em termos de obras, por exemplo, vai alterar esse seu destino manifesto, esse seu destino predestinado, sua predestinação, que o seu destino já tem, desde que você surgiu no mundo. Então, esse vai ser um dos grandes temas de discussão, né? Porque Calvino vai encontrar muitos teólogos que vão se opor a ele. Servetti, não sei se vocês conhecem, né? Foi um deles. E pasmem, Calvino, que tinha sido perseguido na França, teve que fugir para Genebra, como francês, ser considerado herege em seu país, teve que ir para um outro país, né? Lá, em Genebra, depois que toma o poder, ele acaba contribuindo para que Servetti seja condenado à morte, mesmo achando que ele não deveria ser queimado, mas sim guilhotinado, né? Mas só porque Servetti discordou da sua visão da predestinação. Miguel de Servetti dizia que Deus não condena ninguém, que Jesus não condena ninguém, que quem se condena somos nós mesmos, né? E ele vai discordar então da teoria da teologia de Calvino, o que vai ser suficiente para Calvino considerá-lo um herege, né? Então, de certa forma, esses grupos, quando eles estão sendo perseguidos, estão em minoria, antes de tomarem o poder ou de se tornarem o pensamento religioso dominante, eles acusam os seus perseguidores de intolerantes, né, de assassinos, mas assim que eles tomam o poder e que sua teologia passa a ser a dominante, de certa forma, passam eles a fazer isso com os seus desafetos religiosos. Mas isso, volto a falar, isso era normal nessa época, tá? Nessa época de busca, em que se achava que a religião, ela tinha, a religião tinha um grande problema de conviver com os opostos, né? A Constituição da Polônia, por exemplo, que era uma das mais avançadas e que dizia claramente no seu texto que diversas crenças podiam conviver, ela acaba sendo abolida pelos católicos, né?
para que pudessem impedir, durante a Contra-Reforma, para que pudessem impedir a disseminação do protestantismo na Polônia. Fato que acabou sendo verdadeiro. A Polônia é um país católico até hoje, né? E a Contra-Reforma ela vem justamente para isso, para frear, porque chegou num determinado momento do século XVII, principalmente, que se achava que o protestantismo ia dominar tudo, né? Que o catolicismo estava fadado à extinção. E aí vem a chamada Contra-Reforma, né? A reação católica à reforma, que se dá da forma mais virulenta que vocês possam imaginar. Com o incremento dos tribunais de Santo Ofício, né? Com o uso do Estado para perseguir as pessoas, né? Coisa que também Lutero fez no Sacro Império, né? Usou os príncipes. Calvino também fez isso. Calvino criou uns tribunais que visitavam a casa das pessoas para saber como é que elas estavam se portando em relação à fé, né? Quando você vai se inteirar muito desse período aqui, você vê uma verdadeira distância, um vácuo enorme entre a maneira como nós nos portamos hoje. Vocês conseguem imaginar hoje funcionários do Marquinhos Mendes entrando na sua casa para saber como é que você reza, como é que você ora, como é que você se comporta em termos de religião? Era mais ou menos isso que a gente tinha aqui. Funcionários públicos a mando dos governantes, fiscalizando a sua opinião, a sua crença, o seu ato religioso. Isso é quase que impensável hoje, né? Então, se ao mesmo tempo Lutero e Calvino criam um movimento que possibilita que hoje exista todo esse pluralismo no cristianismo e existam igrejas como essa, ao mesmo tempo há uma distância gigantesca da forma como esse cristianismo é professado lá atrás e da forma como ele é professado hoje, com extrema liberdade, né? Fato que a gente, quando vê aquele cristianismo de lá, como é que esses caras conseguiram aguentar isso, né? Ser patrulhados dessa forma. O John Thompson, ele chama isso de sociedade total. Que tanto o catolicismo, quanto o luteranismo, quanto o calvinismo queriam criar um tipo de sociedade total, onde eles tivessem um total controle das mínimas práticas religiosas, crenças e comportamentos espirituais das pessoas. Isso é absolutamente estranho ao nosso mundo atual, né? Nós tivemos governos autoritários aqui no Brasil, em outros lugares, mas que não tentaram fazer isso, né? De certa forma, nos países comunistas, reprimiram a religião, houve estranhamentos em relação a uma outra prática religiosa aqui no Brasil, principalmente no meados do século XX, né? Com os espíritas afros reclamam muito de perseguição, assim, pela polícia, mas nada tão impactante como nessa época, né? Gozado que a solução para o cristianismo para Lutero, então, ela era teológica, né? Então, o que o catolicismo tinha que mudar era a sua teologia. E, de certa forma, ele consegue uma grande contribuição, né? Hoje, os ramos protestantes que estão aí, uma grande maioria deles são bastante, de forma bem clara, diferente de como os católicos professam a sua fé, né? Por exemplo, com a ausência de imagens, né? Os católicos, eles alegam que eles não idolatram as imagens, né? Por exemplo, o uso que eles fazem das imagens, pelo menos alguns católicos, tem uns que acho que até assumem uma certa idolatria, mas muitos católicos eles dizem que não idolatram a imagem. Seria como nós fazemos com as fotos dos nossos filhos, né? Alguma coisa assim, uma espécie de demonstração imagética de amor, ou uma coisa assim, mas que não seria, que eles sabem que aquela imagem ali não tem vida, né? Porque, de certa forma, eles têm razão, porque nas religiões pagãs, o ídolo, o aidolos, que é em grego a palavra aidolos, ele tem vida em si, né?
A estátua, ela não é só uma estátua, uma representação do Deus, ela é o próprio Deus. Na Grécia, se você desse... Na Grécia tinha um sujeito chamado, em Atenas, um sujeito chamado Alcebíades, que era um... A Grécia tinha os seus ateus também, os seus rebeldes, né? E Alcebíades gostava de tomar uma cana, e ele estava lá certa vez, 20 anos, né, junto com seus amigos, encheram a moringa, aí saíram pela madrugada pelas ruas da cidade com um martelinho, arrancando todos os pênis das estátuas de Hermes. Então, em cada porta de cada casa ficava uma estátua de Hermes, né? E eles foram de casa em casa arrancando os pênis das estátuas de Hermes, né? E no outro dia, quando amanheceu, a população de Atenas estava literalmente chocada. Porque para eles, o que tinha sido feito era uma mutilação do Deus. O Deus tinha sido mutilado. Não era uma estátua que tinha sido mutilada, que você vai, compra outra e bota no lugar. Era o próprio Deus que tinha sido mutilado. Tanto que eu não sei se vocês sabem, né? Até mais ou menos o século IV, III, os gregos não vão ter uma palavra para estátua. A estátua é o próprio Deus. Então, eles chamavam a estátua de Deus, não tinha uma palavra para algo que representa o Deus, né? E isso realmente, de certa forma, os católicos não têm esse sentimento de idoslatria que havia na religião, nas religiões pagãs, né? Porém, havia um excesso de crenças em santos, né? E isso era absolutamente incompreensível. Aliás, até hoje, né? Toda hora você tem uma canonização absurda feita pela Igreja Católica, e que muitos, até mesmo católicos, acham que aquilo não tem importância nenhuma, né? Beatificações, muitas delas com intuito político, né? Com interesses políticos que são até confessáveis, né? Então, é nesse sentido que a crítica protestante ela vai ser feita em relação ao catolicismo vigente, né? Bom, o que eu vou falar aqui? O último... É isso, gente. O calvinismo ele cresce mais na Escócia, né? As perseguições entre católicos e protestantes, as perseguições dos católicos contra os protestantes, elas vão mudar muito a geografia do mundo, porque muitos, fugindo dessas perseguições, vão correr para os Estados Unidos, né? Vão habitar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, muitas dessas famílias que foram para os Estados Unidos vão chegar lá nos Estados Unidos e vão criar um tipo de colonização bem específica, que é a colonização de povoamento. São famílias que vão para lá para morar e se apegam à terra, né? E daí vão fazer dos Estados Unidos essa potência, né? Uma coisa que eu gostaria de falar também hoje aqui, que eu tinha falado já antes com o pastor Neemias, da tese de Max Weber, né? Max Weber achava, né, que sem a reforma protestante, o capitalismo e a revolução industrial não teriam ocorrido, né? O Max Weber ele faz uma distinção entre o católico médio e o protestante médio que vai emergir da reforma. E nessa distinção ele achava que o católico ele tem uma espécie de apego às coisas do mundo maior do que o protestante, né? E que o protestante, como ele tem mais dificuldade de beber, de frequentar festas mais mundanas, ele vai segurar mais o dinheiro, ele vai acumular capital, e que esse acúmulo de capital será fundamental para despertar o que o Weber chama de espírito do capitalismo, né? Então, o Weber ele acha que sem a reforma, sem Lutero e Calvino, esse tipo de comportamento não teria se desenvolvido, não teria gerado aquela fase que os marxistas chamam de fase de acumulação do capital, que geraria posteriormente a Revolução Industrial
e o capitalismo. E ele faz essa distinção, né, entre o comportamento, a relação do católico com o mundo e a relação do protestante com o mundo, né? Eu estava falando com o pastor Neemias, eu vejo aqui as festas católicas aqui de Cabo Frio, né, de bebida, né, sem menor, não estou criticando, não, estou só constatando, tá? Sem grandes remorsos. Né, você tem a festa lá na Praça Porto Rocha, aquela festa principal, né, da padroeira, e aí ficou assim, nego bebendo pra caramba, né, na festa da Santa. E eu, de certa forma, é isso que o Weber falou. O catolicismo ele tem uma tolerância maior com isso, né, do que se fosse uma festa evangélica, você não teria. Ou se tivesse, não seria assim uma coisa em que os protestantes se sentissem à vontade, né? Então é nisso que reside um pouco da elaboração do pensamento do Max Weber, que ainda tem críticos, mas ainda é, de certa forma, aceito por muitos hoje, né? Que, graças à reforma, pôde vir a Revolução Industrial, né? Pôde vir pensamento científico. Weber também prova que os protestantes gastavam mais, os estados protestantes gastavam mais com a educação do que os católicos, né? E isso também teria despertado toda uma classe intelectual ligada ao pensamento liberal, né, que veio redundar nas revoluções francesa, inglesa e posteriormente na democracia ocidental. Então, isso tudo entra como parte como objeto das vantagens que a reforma teria trazido para o mundo, né? Então, além se a gente acreditar nessas teorias, além do pluralismo cristão que Lutero e Calvino, com suas reformas, permitiram, você tem também um incremento das forças produtivas, né? Mesmo aqueles que são contra o capitalismo, mas que não são contra a Revolução Industrial ainda em curso, né? Como nunca se viu no mundo, né? Então, de certa forma, a colaboração da reforma estaria muito além da religião, né? Nesse sentido, se você aceita a hipótese de Max Weber, né? Então é isso, queridos. Eu acho que estamos por aí. Eu fico aberto aí às perguntas. Tá? Nós agora vamos às perguntas. Se você tem algumas delas, por favor, entregue ao pastor Neemias. E como nós prometemos, a pergunta do bloco anterior, que ficou para esse bloco, será a primeira. E diz assim: quando o historiador encara a Bíblia como um livro histórico, como entender os milagres citados nela? São ignorados. Não tem a menor importância para a história os milagres, porque pense se você estiver lendo o livro de uma outra religião que contenha esses milagres e você não acredita naquela outra religião, né? E se você estiver tendo um olhar científico sobre esse outro livro de outra religião, os milagres dessa outra religião também não vão ser muito importantes, entendeu? Por ponto de vista histórico, né? Agora, é muito difícil para um historiador, por exemplo, justificar algumas coisas. Milagres não aconteciam só na Bíblia. Tem um grego da época de Jesus, inclusive alguns acham que seria Jesus depois que Jesus não teria morrido, que teria ido para a Grécia, que lá teria feito esses milagres, né? Em que tem um grego lá que é acusado de fazer essas coisas quase todas que Jesus fazia. Andar sobre as águas, multiplicar com alimentos, distribuir alimentos, sem o elemento religioso envolvido, né? E ele é mais ou menos na mesma época de Jesus, né? Como que os historiadores veem esse cara, né? Os historiadores da Grécia veem ele como um ser da sua época, em que gera esse tipo de expectativa nas pessoas, né? Agora, é difícil, sob o ponto de vista racional, você explicar os milagres. Não só os de Jesus, mas de outros, né? Homens
que teriam passado pela terra e que teriam dotes especiais, né? Assim como até hoje nós temos, né, coisas inexplicáveis e que acho que a ciência ainda não está pronta para responder. Até porque a ciência está preocupada ainda com experimentações da época de Descartes. Entendeu? Ela só agora que tem se aberto mais a outras formas de explicar as suas verdades, que não sejam pela experimentação, pela repetição, né? Então, é isso. Hoje comemoramos 500 anos da Reforma. Na sua visão histórica, seria necessária uma nova reforma, observando as mudanças em nosso tempo? Sim, eu acho que nós precisaríamos de uma nova reforma, não sei se teológica, eu acho que agora moral, né? Não sei se teológica seria a solução, até porque hoje nós temos liberdade teológica, né? Nós temos todo tipo de teologia, né? Basta você escolher qual que você quer, qual que você se identifica, né? Você não é mais reprimido por uma escolha teológica que você faça, né? E com tantas religiões, com tantas interpretações, com tantas abordagens, nós temos esse mundo que nós temos aí, à véspera de uma catástrofe, né? Recorde de assassinatos no Brasil, chegamos a 61 mil assassinados, né, no ano passado, mas não só no Brasil, em vários outros países com problemas, atentados em nome de Deus, né, pessoas se explodindo. Então, nós precisamos de outra reforma, sim, talvez interior, né? Não sei como, eu, como professor, me sinto totalmente fracassado. Muitas vezes eu paro a aula assim, passo alguma coisa para os alunos fazerem e fico pensativo, olhando para os alunos, falando um sentimento de fracasso, de frustração, de derrota, por não conseguir erguer moralmente os alunos ou fazê-los verem outra realidade, né? Muitos alunos envolvidos com tráfico, com drogas, criminalidade, né? Vocês, você não tem ideia, porque eu já discordei muito das igrejas evangélicas, mas hoje eu tenho uma visão. Se não fosse as igrejas evangélicas, eu não sei onde esse mundo estaria, cara. Quando eu passo ali no Jacaré e vejo aquelas igrejinhas cheias de jovens ali, Jacaré é o bairro que mais me impressiona, porque eu vou ali e vejo aquelas igrejas cheias de jovens. Aí eu falo, meu Deus, se não fosse essas igrejas, o que essas garotadas estavam fazendo? Porque nós, professores, fracassamos totalmente em tentar tirá-los do crime, da bandidagem, né? E se não é a igreja que, de uma maneira ou de outra, segura a barra, dá a esses garotos pelo menos um norte, né? Eu não sei onde nós estaríamos, não. Então, muitas vezes, né, porque reconhecer isso, mesmo discordando de muitas coisas que são feitas pelas igrejas, muitas igrejas evangélicas, é muito difícil para pessoas mais racionais. Mas isso, e às vezes, quando eu falo isso, eu apanho muito de professores mais agnósticos, ateus ou não religiosos. Pô, cara, tu está dizendo que a educação fracassou e que a igreja é a solução. Eu falei, não, estou falando que se não fosse a igreja, as igrejas hoje, eu não sei onde é que estaríamos, não, cara. Você consegue imaginar? Assim? Suprimam as igrejas todas de Cabo Frio, onde que esses garotos estariam? O que eles estariam fazendo se não fossem essas igrejas? Né? Então hoje eu penso assim, mesmo discordando de muita coisa, eu acho que o saldo é muito mais positivo que negativo. A igreja hoje é intolerante em relação à igreja do passado? Aí parece uma segunda pergunta. A mídia tem apresentado para a sociedade uma igreja tolerante. O senhor concorda? Olha, eu acho que tem intolerância, mas perto dessas barbaridades todas que eu falei aqui, isso não é nada. Né? Você entrar lá e quebrar uma estátua de um preto velho é nada perto de queimar uma pessoa, né? Como já se fazia aos milhares, né, durante a Idade Média. Nós passamos 1000 anos aí queimando pessoas. Né? E Calvino fala,
eu acho um absurdo queimar, mas tem uma guilhotinazinha, vai bem. Hoje, tem intolerância? Tem uma intolerância ainda absurda, mas perto do que era. Nesse sentido, eu sou bem otimista, nós melhoramos muito, né? Mas ainda tem que melhorar? Tem, mas perto, nós respiramos um ar de liberdade religiosa no mundo ocidental, pelo menos, como nunca, do século XIX para cá, como nunca vivemos antes. Então, tem esses arrobos aí de intolerância, mas é muito pouco e coisa pequena perto do que já foi feito, né? As novas interpretações bíblicas precisam ser revistas conforme uma visão histórica? Olha, para o homem da fé, não, né? Para o homem da fé, ele sempre vai pegar a Bíblia lá com o olho da fé. E o professor de história, e o arqueólogo, e o paleontólogo, ele tem que pegar com o olho da ciência. É bom para vocês que tenham pessoas que peguem a Bíblia com o olho da ciência para que vocês ancorem a fé de vocês em coisas sólidas, e não em areia, né? Em areia movediça, né? Muitas vezes, poxa, mas o cara provou ali que aquela linha da Bíblia não foi bem assim. Ótimo, isso não é ruim, né? Mas muitas vezes para provar que a linha de baixo foi assim exatamente, então naquela ali você pode acreditar fielmente, né? Porque na hora que você está fazendo um trabalho lá de pesquisa histórica ou arqueológica, você está preocupado com a verdade, você está preocupado com a fé, né? E isso é bom para quem quer botar a sua fé em uma base sólida, né? Eu não acho que os religiosos devam ficar preocupados com o que os historiadores e os arqueólogos falam da coisa. E tem muita coisa que vocês também têm que entender que foram simbólicas, né? Que não precisa ser literal, né? Muitas vezes aqueles homens que estavam escrevendo aquilo, muitas vezes escreveram da maneira como eles, né? Mas muitas vezes eles não sabiam explicar uma coisa e eles explicavam na linguagem deles. E isso explicava de forma simbólica. Se você não tiver nem essa abertura para achar isso, você achar que, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala que, desculpem, eu não sei o livro nem o versículo, mas que fala que um gado ficou listrado porque ficou olhando para uma superfície listrada. Não pode acreditar que isso biologicamente é correto? Não. Então, talvez a pessoa que escreveu isso, ela, coitada, ela interpretou aquilo mal, ou ela ouviu de alguém e passou. Mas isso quer dizer que você está dizendo que Deus não existe, está desrespeitando Jesus, se por uma passagem dessa tem algum erro, ou uma coisa que seja contra a natureza, ou contra o funcionamento do universo, das leis do universo, né? Eu acho que é bom você colocar a sua fé em coisas. Uma vez eu tomei um banho vou contar uma coisa que aconteceu aqui. Eu estava dando uma aula de Inquisição e uma senhora católica me deu um banho de água benta mesmo. E foi embora, irada. Saiu pela sala. E eu, molhado assim. Uma semana depois, uns 10 dias depois, ela voltou. Me pediu desculpa, disse que o padre lá de Arraial exigiu que ela fosse lá me pedir desculpa a ela. Que eu estava falando, tinham sido erros da igreja, que não estava inventando, aquela pessoa que eu estava inventando. Coisas relativas ao Tribunal da Inquisição Católica, né? Aí ela teve um aprendizado, porque ela viu que a igreja que ela professava errou, como todos nós erramos, né? A própria igreja professou. E o próprio padre teve a grandeza de falar para ela que aquilo que eu estava falando era real, que ela tinha que ir lá pedir desculpa, que a igreja errou mesmo, que hoje não erra mais, pelo menos nesse sentido, né? A Igreja Católica, nos primeiros séculos, recebeu influência de vários povos pagãos. Em algum momento, a maçonaria, na história da Igreja, em alguma forma, influenciou financeira e politicamente? Sim, maçons, inclusive aqui em Cabo Frio. Em Cabo Frio... Cala-te boca.
Aliás, eu não consigo ir lá na maçonaria para pesquisar as coisas que tem lá sobre Cabo Frio. Não deixam eu ir lá de jeito nenhum. Lá tem muita coisa sobre o passado de Cabo Frio. Mas os maçons também foram muito perseguidos. Maçons e Rosa Cruzes foram muito perseguidos. E aí, também por católicos, também por protestantes. Né? Aqui teve um padre que foi um verdadeiro perseguidor de maçons, que foi o padre Nunes, aqui em Cabo Frio. Um cara que escrevia no jornal toda semana, metendo cacete. Né? Foi na época desse padre que eu consegui aquele documento que eu falei com o senhor. Documento que eu falei para o pastor Messias, que eu consegui na igreja, lá na Cúria de Niterói. Um pesquisador foi lá e descobriu esse documento. Era um cartaz que era fixado na igreja aqui, condenando todas as pessoas que fossem na igreja metodista ou no Centro Trabalhadores de Jesus à excomunhão e ao inferno. Condenando as pessoas que fossem ou na igreja metodista ou na... Isso ficava fixado na igreja Nossa Senhora Assunção em Cabo Frio. E eu botei isso no meu blog, alguns católicos ficaram muito chateados comigo, entre eles o Tiago. Quem é que estava falando do Tiago aqui? Tiago. Falou, poxa, cara, tu botou aquilo lá. Eu falei, cara, mas vou esconder um documento, cara. Isso era uma época que se pensava assim, né? Então, os católicos tiveram influência dos maçons, mas muitos padres também perseguiram os maçons. Não aceitavam. Né? Foi dito que a revolução de Lutero foi teológica e não moral. Ele não com as ações que fazia, e não com o fundo bíblico. Logo, sua revolução não era teológica, mas sim moral. Procede? Não, se é bíblica, é teológica. Né? Os erros, para Lutero, os erros da Igreja Católica eram por erros teológicos, que se afastou da palavra, se afastou do cristianismo de Jesus, né? Então era teológico. Pelo menos eu acho que era teológico, né? E daí então você, para se aproximar novamente do cristianismo primitivo, você teria que abolir toda uma série de práticas que foram simplesmente invenções criadas ao longo de séculos. Exemplo, a ideia do purgatório. Outro, virgindade de Maria. Né? E excessivo culto a Maria, que para Lutero foram erratas teológicas, criadas ao longo dos séculos. Né? Outra, a participação do padre, dos papas nas indulgências, né? Nas penitências. Né? Quem é o papa para perdoar o pecado de outro e oferecer aí a maneira como vai ser perdoado esse pecado. Né? Isso para ele é um erro teológico seríssimo, porque quem pode perdoar só é Deus. Né? Então, onde que a igreja se perdeu nesse caminho aí? Onde que ela se perdeu para chegar até isso? Né? Essa é a visão, no meu ponto de vista, absolutamente teológico. Há 500 anos era comum patrulhamento religioso. Haviam fiscais para controlar as pessoas. Nos países islâmicos atuais existem essas práticas. Na Arábia Saudita existe a política religiosa. Considerando que o islamismo tem uns 500 a 600 anos menos que o cristianismo, você crê que nos próximos séculos essas práticas serão extintas também entre eles? Sim, eu acredito que eles estão num processo de evolução histórica. Eles não tiveram uma revolução francesa para separar a igreja de religião como nós tivemos, né? E nós ficamos no Ocidente querendo empurrar isso na goela deles. Eles não tiveram um desenvolvimento histórico que levasse a democracia. Eles sempre tiveram regimes teocráticos. Então, a maneira que você pode convencer um povo que não teve uma certa experiência, de uma certa vivência histórica, a tê-la, é através da internet mesmo, até eles assistirem o nosso mundo e verem que nós vivemos bem, sem unir religião e política. Aliás, alguns países deles já estão bem avançados nessa visão, né, de separar religião do... Eu não sei se vocês sabem, eu tenho
um hobby que é rock, né? E um dos movimentos mais fortes de luta dentro dos países árabes e no meio dos jovens é o rock, que prega a separação da política da religião nos países árabes. Inclusive, muitos pagando com as suas vidas, né? Bandas expulsas dos países, músicos assassinados, né? No movimento do rock na juventude árabe é muito grande e, em geral, a pregação é para separar a política da religião. É um movimento espontâneo dentro dessas sociedades, né? Então, eu acredito que no futuro eles vão... Porque o problema é esse, lá a política está unida com a religião, né? Eles tiveram 3.000 anos de faraós, depois tiveram os árabes, né? E a religião muçulmana também nascendo no Oriente, unindo política e religião. Eles não passaram pelos mesmos processos que nós passamos, né? Então, mas eu acredito que pela internet, pela globalização, por eles olharem nossa forma de viver, eles vão chegar à conclusão de que é melhor que eles separem a política da religião do que eles unam. Né? Sem a ascensão da burguesia, os movimentos reformistas teriam logrado êxito? Weber acha o contrário. E eu tendo a concordar com ele quando eu vejo a festa da Nossa Senhora Assunção aqui. Eu falei com o pastor. Quando eu vejo aquela festa católica ali, eu vou naquela festa muitas vezes para observar o comportamento e comparar, né? Eu fico ouvindo, vocês já foram? Vai naquela festa e percebam, sem crítica, sem condenação, mas como o católico ele é muito mais à vontade, né? Com o que seria considerado uma prática mundana, né? Tomar uma cerveja, ou a garota mini saiazinha, né? Nesse sentido que eu falo, né? Que é o sentido weberiano. Aí quando eu vejo isso, eu acho que o Weber está certo, né? Porque dificilmente eu veria uma religião, uma festa protestante, de qualquer, maioria esmagadora das igrejas, dizem que na Universal tem uma certa tolerância a mais. Aliás, me falaram essa semana uma coisa que eu fiquei pasmo, pastor. Me falaram que pretos velhos orientam as pessoas para procurar a Igreja Universal. Eu fiquei assim. Certos centros espíritas pretos velhos que orientam os fiéis que vão lá ouvir, consultar. Não, o seu problema é na Igreja Universal. Manda para a Igreja Universal. Eu fiquei assim, pasmo com isso, né? Não sei se isso é verdade, se é mentira, né? Mas tirando a Universal, que eu acho uma religião, uma igreja mais assim, diferente, até eu acho que muito do sucesso dela é justamente por causa dessa... Eu acho que eles são mais jogo de cintura, né? Espertamente. Mas tirando essa, dificilmente eu acho que veria uma festa protestante com essa tolerância com relação à roupa, com relação à pintura, com relação à bebida, entendeu? Então, quando eu vejo isso, eu acho que Weber está certo. Eu acho que a tese dele está certa. Até porque o Weber era muito observador, ele ficava horas no meio das pessoas olhando, assim, era o tipo que o sociólogo deve fazer, né? Ficar prestando atenção no mínimo detalhe, era muito observador o Weber. O Weber acertou a subida do Hitler na Alemanha, ele acertou que a Alemanha ia perder a guerra. Com 2 anos na Primeira Guerra, ele falou para os governos alemão, parem com essa guerra, nós não vamos poder ganhar essa guerra, porque essa guerra é uma guerra de trincheira e não tem movimento, nós vamos perder essa guerra. 2 anos depois, a Alemanha pediu arrego, os exércitos alemães estavam todos fora da Alemanha, mas a Alemanha não conseguia avançar porque era uma guerra que ele tinha previsto, que era uma guerra de movimento, pouco movimento. Em 1918, 19, ele é chamado para ir lá. Ele ficou tão admirado, a sociedade o admirava tanto, que chamou o Weber para ele ser o negociador de paz pela Alemanha. E ele começou a prever que na Alemanha, a Alemanha estava pronta para o surgimento de um louco. Ele morre em 1920, em 1922 o Hitler começa a aparecer, né? Então ele tinha uma sensibilidade muito grande assim, para observar a sociedade.
E eu acho que nisso ele foi muito feliz, assim, nessa... Vocês conhecem esse livro? Ética Protestante e Espírito do Capitalismo? Esse livro é um espetáculo. Eu aconselho vocês a darem uma lida nesse livro. Eu acho um espetáculo. Qual a importância da reforma protestante nos ensinos nas universidades? E aí a pergunta continua: graças à reforma houve a Revolução Industrial, entre parênteses, Max Weber. O Renascimento facilitou a reforma ou a reforma facilitou o Renascimento? Não, o Renascimento facilitou, porque o Renascimento é anterior à reforma, né? A reforma ela ocorre no último período do Renascimento. Mas aqueles homens de letras questionadores, humanistas, né, eles foram fundamentais para questionar a Igreja Católica, né? Eles criam um ambiente, né? Assim como os iluministas vão criar um ambiente para a Revolução Francesa. Os humanistas e os renascentistas, eles criam o ambiente para o questionamento, ou pelo menos para a humanização do sagrado. E criam, acho que, a atmosfera de questionamento para os dogmas católicos. A renovação carismática da Igreja Católica, com seu avivamento e modificações de liturgias e leituras teológicas, pode ser vista como uma tentativa de reforma dentro do crescimento das igrejas evangélicas? Pode, com certeza. Com certeza. Muito bem percebido isso. Uma tentativa também de se aproximar mais do fiel, né? Uns padres mais carismáticos, mais próximos das pessoas, né? Uma tentativa de resgatar os fiéis perdidos. Agora, não sei se vão ter êxito. Os números mais recentes que eu tenho é que o catolicismo, pelo menos, o catolicismo tende a acabar aqui na região dos Lagos. É assustador ver a queda do catolicismo. Por exemplo, nas últimas pesquisas que eu tive acesso e numa que eu fiz, o catolicismo é uma cidade que ele tem mais gente, até os 20 anos, ele tem 13% só da preferência em Búzios e Cabo Frio. O catolicismo está sumindo entre os jovens, né? Então eu não sei se esses padres da renovação carismática conseguirão reverter isso. Eles já estão há um bom tempo aí, né? E pasmem, o que mais cresce hoje são as religiões evangélicas, são as pessoas sem igreja. São as pessoas que acreditam em Deus, mas não têm igreja nenhuma. Esse já está assim, né? E as igrejas evangélicas crescem, mas esse crescimento dos sem igreja é maior e o catolicismo cai a olhos vistos. Eu não sei se isso é bom, não. Não sei se isso é bom. Qual a sua opinião sobre políticos evangélicos? Então, você quer que eu... Fica à vontade para responder. A pergunta é: qual a sua opinião sobre políticos evangélicos? Ok? Mas eu disse também que ele pode ficar à vontade para responder isso aí. Eu costumo falar o seguinte: eu acho que Jesus foi tentado com a política quando estava no deserto. O que é oferecer os reinos do mundo? É oferecer a política, né? Não foi isso que Satanás ofereceu a Jesus no deserto? Os reinos do mundo? Jesus aceitou? Não. Se a gente achar que Jesus é o maior de todos, o mais espetacular, não aceitou, né? Com a força moral que talvez tivesse para aceitar e fazer um bom papel, imagina réis mortais, né? Que misturam uma coisa que em tese é pura, né? Que é a fé, que é a religiosidade, a espiritualidade, com coisas do mundo, né? Porque ser político é administrar coisa do mundo, né? Não é administrar leis, coisas de dinheiro, de emprego. Então, é poder, né? Partidos, eleições, né? Então, não é só evangélicos, políticos evangélicos, são de qualquer outra. A gente quer que os muçulmanos separem a religião da política, mas aqui nós vamos aceitar assim, né, essa junção.
Eu acho muito deplorável, eu fico muito chateado com isso. Eu acho que é uma grande corruptela, e Lutero deve se tremer na tumba quando assiste isso, né? Quando vê essas pessoas usando a igreja de forma como curral, né, muitas vezes com alianças com políticos da pior espécie, né? Nós vimos o Malafaia pedindo voto para Eduardo Cunha, vocês viram? Pô, e agora? Né? Então, é muito triste isso, né? Porque, de certa forma, é poluir uma coisa que era para estar limpa, para estar pura, né? Com coisas do mundo, com porcaria, materiais, com paixões, né? Porque a política é isso, né? Essa é a minha opinião. Os mais fervorosos diriam, fala Jeová, não é verdade, irmãos? Nós estamos aqui, na verdade, encerramos as nossas perguntas, que nós temos aqui apenas 2 colocações, aí eu já chamo até o pastor Neemias para vir aqui, enquanto leio essas colocações. A primeira delas, Deus na sua onisciência sabe quem vai aceitar a Jesus como o único Salvador. Isto não significa que Ele não predestinou uns, mas Ele sabe quem vai aceitá-lo e respeita a decisão dos que não recebem Jesus como único Salvador. Sobre a predestinação, a segunda colocação, calvinista não é baseada na onisciência ou predestinação divina, como foi dito, mas que Deus, antes da fundação do mundo, determinou em sua total soberania aqueles que seriam destinados à salvação eterna ou perdição eterna. Aí vem um detalhe, presciência doutrina batista, não calvinista. É isso aí. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, e em especial ao professor Chicão pela aula que nos deu, que muito contribuiu para o nosso saber e com toda certeza para uma fundamentação ainda maior da nossa fé, daquilo que nos move, da nossa esperança. Então, que se registre a nossa gratidão pela sua presença aqui, muito esperada, muito aguardada, e com toda certeza o senhor pode sair daqui certo de que foi muito bom para a gente, para os nossos alunos do seminário. Então, foi uma bênção. Eu passo a palavra agora para o pastor Neemias. Apenas lembrando, professor Chicão, falar então a sua saudação final, e em minutinhos a gente termina. Lembrando aqui, o pastor Felipe garantiu que quem participar hoje e amanhã terá um certificado com as horas, um certificado ali de participação pelo seminário, que promove este evento junto com a gente. Professor Chicão, sua saudação final e depois a gente fecha. Eu queria agradecer aí o convite, na primeira vez que eu dou uma palestra numa igreja, né? E me senti muito confortável, pensei que o negócio ia ser pior. Até achei as perguntas eu achei as perguntas muito racionais, assim, isso me surpreendeu muito, isso foi uma surpresa muito positiva, né? Porque nessa vez que nós fizemos esse evento, não sei se você se lembra, Fernanda, ocorreram assim umas manifestações muito agressivas, assim. Eu estava lá, eu participei. Estava no teatro. Eu me lembro de um pastor, um mulato, que foi muito agressivo. Mas não fui eu, não. Não foi assim. Não foi Nem me lembro dele. Foi o senhor, não me lembro da fisionomia, acho que ele era de Araruama. E você às vezes está mexendo com crenças das pessoas, né? Coisas que você fala que talvez não sejam compreendidas, e eu fiquei muito surpreso com a qualidade das perguntas e com o racionalismo das perguntas, né? Foi uma surpresa muito positiva. Muito obrigado aí, um abraço. Muito bem. Então a gente quer agradecer, eu quero destacar aqui a presença dos pastores Vinícius e Jorge, compõem aqui o ministério com a gente, pastor Cledivaldo, pastor Luiz Alberto, são professores aqui no seminário. Estava presente aqui o pastor Dulceir, era Dulceir, já saiu, e também o reverendo Edson Aguiar, da Presbiteriana, esteve no início, provavelmente. Eles estão com evento hoje, inclusive, parece-me que na Presbiteriana. Pastor Cláudio está... está aqui. Obrigado, pastor Cláudio, desculpe, pastor Cláudio, não temos mais outro.
pastor aqui. O Isaac estava mesmo. Tá aqui, perdão, pastor Isaac, também. Estava realmente desde o início. Obrigado também, pastor Isaac. Todos vocês são assim, muito bem-vindos. Destaquei isso por serem pastores e a gente tem por vocês um carinho também especial. Quando eu convidei o professor Chicão, junto com a aquiescência do pastor Felipe, eu nem imaginava que ele nunca tivesse falado numa igreja evangélica. Então, eu espero que ele saia daqui com uma impressão muito boa, porque para a gente foi muito proveitoso. Eu aprendi muito, estou saindo daqui com muitas questões que podem ser desdobradas em estudos. E eu espero que não seja, então, a última, a menos que você vá para a eternidade antes, ou eu também, será a última para mim. Mas eu espero que tenhamos muitas outras oportunidades. E é um evento que hoje foi dado esse aspecto, não é um dia de culto normal, mas a gente tem um costume de também agradecer a Deus a vida das pessoas que vêm aqui, e a nossa igreja tem uma característica, e eu vou convidar vocês, eu sei que ele não vai se importar, vai se sentir inclusive muito agradecido. Nós vamos pedir sobre a vida dele, da família dele, dos projetos dele. É um escritor muito atuante, vale a pena ler o que ele escreve, acompanhar, e nós devemos orar por ele, pedir por ele, para que Deus lhe dê cada vez mais capacidade e entendimento naquilo que a gente não pode descobrir pela razão. Então, por favor, fiquem em pé e vamos falar juntos aquela bênção araônica. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado, professor.